Pai, Shalom, vem conosco, Jesus, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Tá começando a primavera. Ó, gente, ó, olha que bonitinha essas florzinhas aqui no chão, gente, ó. Elas são bem pequenininhas, meu celular tá com zoom. Olha que graça. Ok? Então, que o Senhor venha nos ajudar a entender, porque o Evangelho é assim, uma coisa maravilhosa, gente. Se você tiver o Evangelho de Lucas e o Ato dos Apóstolos, gente, você já está com tudo na mão. Você já não tem mais desculpa de saber que não sabia, de dizer que não sabia. Que o Senhor venha nos ajudar a entender mais e mais e mais e mais, e nos cobrir, nos proteger. Senhor, envia os teus anjos para fazer a guarda na minha vida, na vida dos meus filhos e meus netos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e na vida daqueles que são ligados a nós no matrimônio. Deus seja louvado, aleluia, amém. Aqueles que são pais e mães de filhos e netos, é isso que eu quero dizer. Então, gente, quer dizer, na realidade, é o pai dos meus filhos, o pai dos meus netos, a mãe dos meus netos e a mãe dos meus netos, que são da parte das mães de neto, é duas. Então, quando eu peço a proteção para o Senhor, para todos que estão ligados, assim, é isso que eu quero dizer. Eu já sou divorciada, vivo separado faz muito tempo. Mas eu estou tão feliz com Cristo e eu agradeço tanto ao Senhor Jesus, porque eu tentei casar de novo e não consegui. Agradeço tanto ao Senhor Jesus por ter me dado esse livramento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Louvado seja o Senhor, vem comigo, Jesus. Eu quero o meu prazer estar na tua lei, a lei de Cristo. Aleluia. Então vamos lá. A gente aqui é toda uma praça, de vez em quando vai passar gente com cachorro. Às vezes eu vou virando o celular. Normalmente eu estou fazendo o Evangelho de Lucas em casa, com essa imagem aí de um papel verde. Mas é que, como se diz, já que eu estou aqui fora na praça hoje, eu vou fazer aqui do Evangelho de Lucas, ok? Então o Senhor Jesus falou assim, ó, hoje, é que João, eu falei Lucas, Jesus, eu falei Lucas, e eu estava em outro evangelho aqui, peraí, calma, estou em Lucas ainda, Lucas 8, é que todos os dois capítulos são grandes, os dois capítulos são grandes, e eu falei, vou fazer 3 lives, porque são capítulos grandes, ok? É a parte 2ª de Lucas 8, nós estamos em Lucas. Então, gente, esse texto aqui ele é muito polêmico, gente, porque quem estuda a teologia só no raso vai fazer a interpretação desse texto de um jeito, ok? Mas se você aprofundar mesmo na teologia do Evangelho e na teologia da história de como é os judeus, a cultura, tudo, você vai entender melhor esse texto, ok? Mas eu vou ler ele porque ele apareceu hoje aqui o texto. Esse texto é polêmico. Eu creio como a tradição católica fala. Eu já acreditei como a tradição, como a interpretação protestante faz. Mas a interpretação protestante, ela é muito rasa em fazer as interpretações, ok? Depois eu explico por que eu creio na tradição católica, mas vamos lá, vamos fazer a leitura. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podia chegar-se a ele por causa da multidão. Essa Bíblia que eu estou lendo, ela é católica. Então os católicos não teve problema nenhum de colocar esse texto aqui desse jeito. Por quê? Porque eles entendem do que estava falando aqui. Porque tem a tradição da igreja. O que é tradição? Tradição é coisa que foi passada de apóstolo para apóstolo, para os outros que vieram substituto dos apóstolos, mas não foi escrito no Evangelho, não deu para colocar tudo na Nova Aliança. Isso que chama tradição, ok? Quem não acredita, paciência, vamos seguir em frente. Eu não discuto com quem não acredita, gente. É perca de tempo você discutir com quem não acredita em tradição. A não ser que a pessoa venha falar,
perguntar assim pra minha irmã, o que você acha disso? Eu vou explicar. Mas, gente, eu não me perco ficar discutindo com quem não crê em tradição, não crê, pronto, vou seguir em frente. Vocês acham que eu vou obrigar alguém? Tem gente com medo, fugindo de mim. Vocês acham que eu vou obrigar alguém a seguir alguma religião? Deus me livre e guarde, como diz. Eu conheci o Senhor Jesus, falei no Evangelho. Eu sabia já de Jesus, mas quando eu comecei a saber melhor sobre ele, foi ler no Evangelho. E não foi pastor que me pregou, não foi nem mesmo irmão que pregou, foi ninguém. Eu sou a mais velha da família e Deus trouxe o Evangelho e eu li e amei. Depois procurei a igreja. Na realidade, eu só li os versículos do Evangelho que dava na rua. Aí eu fui na igreja e ganhei o Evangelho inteiro, aí eu li todo, aí eu amei. Mas eu não conhecia nada que eu conheço hoje, nada. Eu nem sei. Eu fui para aquela igreja porque eu gostei dela. Eu não sabia de história de igreja, nem de história de protestante, nem de batista, nem de católica. Eu não conhecia história nenhuma de igreja. Ok? Por que eu explico tudo isso? Porque eu vejo muitas pessoas por aí que elas só vão no embalo dos outros, elas não estudam com essa história e elas ainda mandam eu ler Bíblia. Deixa, ok, vamos ler Bíblia, vamos lá. Você acha que eu vou esquentar a cabeça com isso? Tem mais o que fazer. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele, por causa da multidão. Foi-lhe avisado. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Bom, se estão lá fora, provavelmente o Senhor Jesus devia estar dentro da casa de Pedro. Porque a casa que ele pregava dentro da casa era de Pedro. Pedrão, nosso Pedrão querido. Primeiro líder da Igreja Católica. Universal. Igreja de Cristo. Começou em Jerusalém, foi para Antioquia, toda a região da Ásia. E também em Roma, também na África, no Egito, na Etiópia. Tudo são as igrejas do início, ok? Mas você também tem que estudar. Não vou ficar aqui dando detalhe de tudo, não. Que eu vim para ler a Bíblia. A pessoa vai falar, essa irmã Helena é tão mal criada. Não, gente, eu sou assim mesmo. É que você realmente... Tem pessoas que elas não estudam nada e quer discutir com a gente, fica xingando a gente, e fica mandando a gente ler Bíblia. Por isso que eu falo isso. Não tô falando pra pessoa que pelo menos tenta me entender, porque eu sei que tem muita gente que não me entende, mas vamos seguir em frente. Ok? Então, provavelmente, o Senhor Jesus está dentro da casa de Pedro, porque ele falou... Eles estão lá fora e desejam ver-te. Foi na casa de Pedrão que o pessoal subiu no telhado e desceu com o paralítico. Ou a casa de outro discípulo. Eu não sei, gente. O Senhor Jesus falou, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então ele está na casa de algum discípulo. E aí o povo veio falando, olha, devia estar lá a maior fofoca. Seres humanos gostam de uma fofoca terrível. E não importa se ele é crente, católico ou judeu. Que aqui tá lá Israel. Não importa. Gosta de uma fofoca. Devia estar ali falando. Ai, não dá nem atenção para a mãe, olha lá. A mãe está preocupada. Não, como pode? Sabe? Como pode um filho? Não vai cuidar lá da mãe que é viúva? Né? Isso a gente tem que pensar. Aí foi lá. Foi avisar o Senhor Jesus. Tipo assim, ao invés de você ficar aí curando as pessoas, por que você não vai lá cuidar da tua mãe? É isso, gente. É isso. Então, muita gente já mandou parar de fazer vídeo. Vem comigo, Jesus, porque é o Senhor que me ajuda. E eu amo fazer os vídeos da leitura da palavra. Para a glória de Deus. Vamos lá. Ele lhe diz, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam.
Quer dizer, não, gente, se eu falar um monte de gente que já mandou eu parar de fazer vídeo, eu tô mentindo, não posso dizer isso, um monte não. Pode ser que muitos tenham vontade de mandar eu parar, mas não fala. Quem já falou para parar é gente, é os mais próximos meu mesmo, ok? Igual aqui o seu Jesus estava passando a situação, né? Foram falar, foi lhe avisado. Tua mãe, teus irmãos, tá lá, vai ver eles estão preocupados com você. E você fica aí só curando as pessoas, é? Deixa esse povo doente, deixa morrer pro inferno. Porque ninguém tá nem aí com a salvação e nem a cura de ninguém. Não tá, gente. São poucas almas que realmente amam o pobre. Vamos lá. Ele lhe diz: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e os observam. Aí, povo, aproveita esse versículo para dizer: tá vendo como que Jesus falava com a mãe dele? Gente, ali o seu Jesus estava falando no contexto geral. Matriarca, patriarca, desde Abraão era tudo considerado pai e mãe também. Ok? Ali já era uma indireta para aquele povo. Porque matriarca era Sara. E depois Léia e Raquel. E depois as outras. As matriarcas amadas e queridas de Israel. A maior matriarca de Israel é Maria mesmo. Mas eles ainda não descobriram isso. Ok? Se depender dos protestantes, eles nunca vão descobrir isso. Se depender dos messiânicos e protestantes, Israel nunca vai descobrir que Maria é a maior matriarca de Israel. Mas Deus transforma as coisas e muda. E um dia eles vão reconhecer isso, em nome de Jesus, amém. Ok? Que Maria é a maior matriarca de Israel. Matriarca vem de mãe. Então tinha os patriarcas, as matriarcas. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos da casa de Davi, descendência do rei. Eles não sabiam que tinha uma raiz de Davi lá em Nazaré. Aquele povinho de Nazaré lá, que esse pobre, caipira. Né? Pode vir alguma coisa boa de Israel? De Nazaré, aliás, de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não foi assim que eles falaram? Então, gente, mãe, não fica preso só nessa mãe próxima de você ali. Quando falava mãe, era matriarca também, era a descendência. Então aqui já foi uma indireta que o Senhor Jesus já jogou. Pensamento de Helena: Senhor Jesus, se eu estiver errada, me perdoe, me ajude da forma correta. Mas já foi uma indireta. Meu pai, minha mãe, meus irmãos são os cristãos. Porque depois surgiram os cristãos, né? Você acha que o Senhor Jesus estava preso ali só nas pessoas do sangue? Primeiro que ele nem tinha sangue de pai, ele só tinha sangue de mãe. Ok? Então ele fala: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e observam. Então, hoje em dia, todo mundo fala: Jesus era um judeu, ele não pode ser romano. E daí? Ele era judeu, os judeus deu ele para Roma. Quando eles deram o Senhor Jesus para ser crucificado, eles entregou na mão dos romanos e falou assim: nosso rei é César. Ok? O nosso rei é César. E o falso Machia vai apresentar o rei César, que é o falso Machia. Porque o verdadeiro já veio. Isso é pensamento de Helena, gente. Ok? Vem comigo, Jesus. Então, deram para Roma. E agora reclama que Roma fez um Jesus assim assado. O Senhor Jesus falou assim: olha, minha mãe e meus irmãos, esses que estão aqui em volta de mim. Vocês entendi, gente. Para com esses ensinamento raso, teologia rasa.
Minha mãe e meus irmãos, é esses que estão aqui. É Deus que nos dá entendimento da palavra. Não é essas teologias rasas que tem pela internet. Minha mãe e meus irmãos, é esses que estão em volta de mim. Às vezes ali em volta dele, nem tinha gente da casa de Davi. Não sei. Podia ser que sim, podia ser que não. A maioria dali... Tem que ver quem morava em Cafarnaum, a casa de Pedro Cafarnaum. Precisa ver qual era os israelitas que moravam em Cafarnaum, mas se bem que vinha de outras regiões também, devia estar tudo ali, as 12 tribos deviam estar misturadas. E o Senhor Jesus falou, a minha mãe e meus irmãos que estão aqui. Ok? É os que estão aqui comigo. Não é toda a tribo de Judá. Não é toda a casa de Davi. Não é todos os israelitas. É esses que estão em volta de mim. Eles são minha mãe e meu irmão. Aí capítulo. Isso é coisa italiana. Vamos passar para frente? Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca, ou um barco. Barca e barco é a mesma coisa. Disse ele, passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, pois é, gente, depois daquele episódio ali, eles saíram, pegou um barco e foi para o outro lado do Mar da Galileia, ok? Durante a viagem, Jesus adormeceu. Aqui foi o dia daquilo que aconteceu no mar, né? O Senhor Jesus foi para o outro lado, porque o Senhor Jesus falou que ele veio para pregar para todos a casa de Israel. E a maior parte da casa de Israel, que era as 10 tribos, estava ali na Galiléia, na Samaria, para aqueles lugares por ali, ok? Com seu discípulo, uma barca, e disse, passemos a outra margem do lago. E eles partiram. Então, provavelmente estava do lado de Cafarnaum, foi para o outro lado, ok? Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou, então, uma tempestade de vento sobre o lago. O Mar da Galileia, que é um grande lago, o maior lago, acho que é o maior lago que existe, não sei se é o maior que existe na face da terra, de água doce, mas pesquisa aí, eu sei que é um dos, se não for o maior, é um dos maiores, talvez seja o maior mesmo, lago de água doce que existe. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Perigo. O inimigo tentava ali de várias formas. Ah, tá dormindo? Olha lá, o mestre dormiu. Ah, o mestre dormiu? Vamos afogar o mestre, né? Vamos afogar o mestre. A natureza também estava contra o mestre. Estava aproveitando que o mestre estava dormindo para querer afogar o mestre. Jesus, meu Deus, vem conosco. Santo é o nome do Eterno. Ok? A barca enchia de água. E eles achavam em perigo. Chovendo, entrando água. Imagina o barulho que não estava dos apóstolos ali, os discípulos conversando, falando, jogando água para fora, o vento, a tempestade. E Jesus dormia. Jesus dormia. Jesus dormia. Calmo, sereno e tranquilo, como eu falei hoje de manhã na live. Quando ele estava escrevendo, quando queria apedrejar a mulher adúltera. E Jesus dormia, porque ele sabia que ele não ia morrer afogado. Aleluia? Aproximaram-se dele então e os despertaram com um grito, com esse grito. Gente, já estava um maior barulho ali. Qual é a pessoa que consegue dormir com barulho daquele que já estava ali? O mar, a água entrando, os discípulos falando. E isso é Jesus dormindo calmo, tranquilo e sereno. Como assim? Mas ele não estava escutando barulho, não?
Será que Jesus era surdo? Não, seu Jesus escutava muito bem. Aproximaram dele então e despertaram com esse grito: mestre, mestre! Gente, o barco não era tão grande assim, não. Pelo que eu entendo, o barco de Pedro não era assim tão grande. E ele foi precisar gritar. Mas Jesus é surdo? Não, ele não é surdo. O espírito dele devia estar lá em cima, devia estar só o corpo ali. Pensamento de Helena, gente. Aproximaram-se dele então e o despertaram com um grito: mestre, mestre, nós estamos perecendo. Nós estamos morrendo aqui, mestre, você também vai morrer. Ô mestre, você vai morrer aí quando você vai acordar, já está no céu. Oh Jesus, santo é teu nome, aleluia. Aquele que criou o mar, a água e o vento, e tu que estava ali dormindo. E o povo desesperado, achando que ele ia morrer afogado. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmasse. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Gente, vocês acham que seu Jesus não sabia o que estava acontecendo? É claro que ele sabia. Vocês acham que o seu Jesus não sabe o que está acontecendo na tua vida, na tua família? Claro que ele sabe. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir. Você que não gosta de orar, você que não gosta. Você precisa pedir. Se você não consegue pedir para Deus sozinho, chama uma pessoa espiritualmente de confiança que prega a palavra de Deus, independente de placa de igreja, e conversa com a pessoa. Para de discriminar. Tem uma mulher, não vou falar o nome não, fica tranquilo. Tem uma mulher que me segue no YouTube, no Facebook, que ela já tentou se matar. Ela tem depressão. E eu pensei que ela já tivesse melhorado, porque faz tempo que eu conversei com ela, uns 2, 3 anos atrás. E eu tinha falado para ela: vai para a igreja. Eu já frequento a igreja. Aí eu pensei, eu falei, então vai buscar Jesus. Essa semana essa mulher deixou lá uma mensagem que queria uma oração, porque as pessoas acham assim, né? Faz um milagre aí, você tem uma oração mágica? Acho que eles pensam assim, que a gente tem oração mágica, né? Gente, eu oro, mas eu não acredito que eu tenho o dom de orar, assim. Mas enfim. E eu sei que a pessoa tem depressão já faz tempo, já frequenta a igreja evangélica. E ela vai me pedir oração. Eu não tenho esse dom de orar, de fazer milagre, gente. Que eu saiba, não. Só se quando eu oro e eu vejo o resultado é que eu vou saber que ela funcionou. Ok? Aí eu falei para ela procurar um sacerdote e contar o que estava acontecendo com ela. Porque já que ela já frequenta a igreja, não está resolvendo nada, eu falei, procura um sacerdote. Eu não vou explicar aqui quem é sacerdote, que se você for estudado, você vai saber o que é sacerdote. Aí, ela esnobou, ela desapreciou o sacerdote. Ela zombou do sacerdote, ela desapreciou o sacerdote. Sabe o que eu falei para ela? Na mensagem, eu nunca vi a pessoa pessoalmente, não. Sabe o que eu falei? Eu falei assim, então continua sofrendo. Tchau. Continua sofrendo. Continua sofrendo. A pessoa, ela está no sofrimento, ela está na depressão e ela continua com orgulho, porque a depressão, tem um tipo de depressão que é um espírito de orgulho. Tem vários tipos de depressão, gente. Tem depressão que é hormonal, tem depressão que é sentimental e tem depressão que é orgulho.
O orgulho da pessoa é tão grande que ela não admite estar sofrendo. Mas ela continua com orgulho. A pessoa ela se mata porque ela é orgulhosa. Porque ela não vai contar para alguém que está com aquilo. Então ela se mata. A depressão que leva a pessoa a se matar é uma das piores. Primeiro porque tira a vida. E segundo porque ela é, como se diz, orgulhosa, prepotente, arrogante. Não, eu não vou me humilhar para aquela pessoa ali para dizer que eu tô assim. É uma humilhação fazer isso. Eu sou crente da igreja há 50 anos. Eu vou falar isso para a pessoa. Eu não vou me humilhar para aquela pessoa. Eu não vou me humilhar. E vai e se mata. Pode até ser que essa pessoa vai ser salva depois, mas ela vai passar pelo inferno. Ok? Nem vou discutir isso aqui, gente. É um assunto muito polêmico. Vamos ler a Bíblia. Eu estou dizendo quando que as pessoas tá na depressão, tá querendo se matar, mas o espírito da arrogância da prepotência é tão grande, quando você fala, procura um sacerdote e confessa seus pecados, fala palavras de desprezo ao sacerdote. Tá bom, então, continua o jeito que você tá. Se o pastor não resolveu, se não quer ir atrás de sacerdote, eu vou fazer o quê, gente? O que eu vou fazer? Eu não faço mágica. Ninguém faz. A não ser esses falsos profetas por aí que ficam ganhando dinheiro. Faz enrolação. Mas um verdadeiro profeta de Deus não faz mágica. Vamos seguir em frente. Na graça de Deus, papai. Vem conosco, Jesus. Aproximaram-se dele, então, e o despertaram com... já falei essa aqui do grito. Que falou, né? Mestre, nós estamos afundando, mestre. Logo veio a bonança. Perguntou-lhes, então, onde está a vossa fé? Gente, seu Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém, nem ficava com mimimi com ninguém. Ele... Por isso que eu amo ele. Por isso que eu amo ele. Depois que eu... Cada dia que eu leio o evangelho que eu percebo como que seu Jesus era. Ele foi lá, tudo bem, ordenou que o vento parasse, a natureza, a água, todo mundo tem que obedecer a Jesus. Mas ele foi lá e deu uma dura nos discípulos. Imagina o seu Jesus estar dando uma dura em nós nos dias de hoje, porque a gente também é assim incrédulo, igual os discípulos. Perguntou-lhes então, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Cadê a fé de Abraão que vocês têm? Vocês não são... Nós somos filhos de Abraão, o pai da fé. Não é assim que as pessoas falam com orgulho? Pai da fé. A igreja é descendência de Abraão, pai da fé. Mas o Senhor Jesus chegou e falou assim: onde está a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Eles nunca tinham visto isso. Nem mesmo na lei de Moisés eles tinham visto isso. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhes ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Olha lá por que estava a luta no mar da Galileia. Porque do outro lado lá o negócio estava feio e Jesus estava indo para lá. Presta atenção nas coisas que acontecem na Bíblia, gente. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com teu sangue. Possuído de muitos demônios. Tinha uma pessoa ali, ó,
Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios, há muito tempo. Não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Olha lá. Por que o mar está aquela fúria toda? Porque ele sabia que o Senhor Jesus estava se dirigindo para aquele lugar. Eu não estou lembrado de ter visto alguém pregar isso. Pode ser que já pregaram, eu não lembro. Ao ver Jesus, prostou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim? Olha como um homem. Não era o homem, gente, eram os demônios que estavam nele. E deve ter falado: pai, não é que o homem veio mesmo? Não é que o homem chegou? Mas o que esse homem está fazendo aqui? A gente tentou afundar o barco dele, mas ele está aqui, ele chegou. Ele veio. E já perguntou logo, ó. Jesus, vem conosco. Por que te ocupas de mim? Ou por que você está preocupado comigo? Essa é a palavra correta. Por que você está preocupado comigo? Jesus, filho de Deus Altíssimo. E o demônio sabia que era Jesus. O demônio sabia quem era Jesus de Nazaré. Os judeus não sabiam, mas os demônios sabiam. Ok? Rogo-te, não me atormentes. Gente, aqueles demônios estavam atormentando aquele homem no cemitério, gente. Eu não sei como aquele homem ainda estava vivo, gente. Eu não sei como que aquele homem ainda estava vivo, porque o homem não comia direito, não tomava banho, não... Devia estar só a caveira, gente, cheia de demônio. Jesus, cubra-nos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nós e nossa casa. Amém. E veio falar para o Senhor Jesus que ele não queria ser atormentado pelo Filho de Deus. Ele estava acabando com a vida daquele homem. Aquele ser humano estava ali destruído. Sem tomar banho, sem comer, magro, feio, barbudo, cabelo igual de mendigo. E os demônios ainda vêm falar que não era para Jesus incomodar eles. Pai eterno, vem comigo. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele e guardava-no preso em cadeias. Cadeias é prisão, viu, gente? E com grilhões, esses ferros assim que faz para fazer uma cadeia, onde prendia pé, braço, os grilhões nos seus pés aí, ó. Aqueles ferros que se prendia com corrente, levava o homem na cadeia, prendia com grilhões nos pés, mas ele rompia, quebrava tudo, gente, quebrava os grilhões, os cadeados, as ferramentas, as correntes, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para o deserto, para os desertos, vivia perambulando, cemitério, deserto. Nem a polícia dava jeito, gente. Ninguém dava jeito, gente. Tem coisa que é só Jesus. Não adianta você ficar martelando. O Senhor Jesus deu autoridade aos sacerdotes dele. Se vá atrás de um sacerdote de Cristo e conta a sua história. Se você já foi no pastor, já foi na igreja, já aquilo e não resolveu, procura um sacerdote verdadeiro de Cristo, de preferência aqueles que é exorcista. Procura. Porque Deus deu autoridade. O Senhor Jesus deu autoridade para os apóstolos e os apóstolos passaram. Mas você fica menosprezando o sacerdote, então você quer ser atormentado. Jesus, limpai-nos, purificai-nos, não Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. Gente, normalmente os exorcistas sabem disso. Eu ouvi a semana o que significa exorcista, porque é um nome assim esquisito, né? Eu ouvi, mas eu esqueci. Depois, quando eu lembrar, eu falo.
ou quando eu pesquisar. Ok? Então diz que quando as pessoas perguntam o nome, conseguem saber o nome do demônio, dá ordem pelo nome, ele tem que sair mais rápido. Mas aqui era tantos, gente, que eles iam ficar acho, meia hora falando o nome. Aí só falou que era uma legião, porque eram muitos. E pediram-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ok? Para o abismão lá de baixo. Ou de baixo, de algum lugar, gente. Tem um abismo aí. Terrível, tenebroso o abismo. Os demônios tinham medo do abismo. O ser humano não se converte para se libertar do abismo. Mas os demônios tinham terror do abismo. Os demônios tinham terror do abismo. Eles estavam implorando para Cristo não mandar eles para o abismo. Porque o abismo é coisa terrível, é coisa tenebrosa. Abismo é abismo. Será que o ser humano... Não existe inferno. Existe coisa pior que o inferno, você quer saber disso? Vamos lá. Ora, andava ali pastando num monte uma grande manada de porco. Rogaram-lhe os demônios que eles permitissem entrar neles. Os demônios preferiu ir para os porcos. Ah, não é seres humanos, que os demônios queriam era ser humano mesmo, né? Mas como não dá para ir para o ser humano, a gente pode ir então para os porcos? Senhor, tu sabe aí que os porcos é impuro. Tu sabe que é proibido o judeu comer porco. Mas os gadarenos, dizem que os gadarenos é descendente de Gade, aquele filho de Jacó. Depois você pesquisa. Mas os gadarenos criam porco. Não é proibido? Porque é os argumentos. Jesus, nos livros dos argumentos das trevas, e não o Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, tá bom, Senhor Jesus, tá bom. Os demônios argumentando com Cristo. Não quero ir pro abismo, não. Vamos, coloca nós naqueles porcos ali. O Senhor Jesus falou, tá bom. Tá bom. Ué, tá bom. Foram tudo correndo pros porcos. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porco caiu na ribanceira, gente. Pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago e afogou-se. Gente, esses demônios devem estar... Jesus, gente, isso aqui vem na minha cabeça agora. Porque você tem que ligar uma coisa com a outra. Jesus, santo é o teu nome, vem conosco. Esses demônios devem estar presos lá no fundo do mar da Galileia, gente. Sangue de Jesus é poder. Eles afogou no lago, os porcos afogou, morreu, o porco morreu. E os demônios ficou lá presos. Sangue de Jesus é poder, meu Deus. Jesus. Vamos lá, vamos à leitura. Eu tô na praça, de vez em quando aparece gente com cachorro. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. As pessoas que viram aquela cena, saiu todo mundo correndo, desesperado, e foi avisar para todo mundo que os porcos morreram. Eles estavam preocupados com os porcos que morreram, gente. Eles não estavam preocupados com o cara que tinha legião de demônios. Eles estavam preocupados com os porcos que morreram. Foi avisar para todo mundo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado, vestido e calmo. A gente tinha dado até a roupa pro homem, gente. O homem estava vestido e calmo. O homem que havia sido expulso os demônios e tomados de medo. Gente, as pessoas não tinham medo do homem endemoniado, gente. As pessoas não tinham medo do homem endemoniado. Elas tinham medo, do milagre que Jesus fazia. Que coisa doida, né? Elas tinham medo, era do milagre que Jesus fazia.
ouviram das testemunhas a narração desse exorcismo. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estava possuído de grande temor. Jesus subiu a barca para regressar. Gente, olha só isso, gente. As pessoas, elas não tinham medo dos demônios, elas tinham medo de Jesus Nazaré. Porque o Senhor Jesus libertou aquele rapaz, mas pelo fato dos porcos ter morrido, eles ficaram com medo de Senhor Jesus. Pensa. Gadarenos, dizem que é da tribo de Gad, israelita, que era proibido comer carne de porco. Quando eles viram os porcos sendo mortos, eles ficaram com medo do Senhor Jesus. E falou que era para o Senhor Jesus se retirar daquele lugar, que era para o Senhor Jesus ir embora. Jesus subiu a barca para regressar, ok. O Senhor Jesus foi ali para libertar aquele homem, para libertar um gadareno. Nesse momento pedia ali o homem de que tinha saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu dizendo: gente, quem não queria ir com Jesus? É claro que a gente queria. Ali com o mestre. Nunca ninguém na face da terra tinha expulsado demônio igual Jesus expulsou. Nunca. Desde a criação de Adão e Eva. Nunca tinha acontecido aquilo que o Senhor Jesus fez ali. E aí, é claro que o homem ia querer ir com ele, né? Nesse momento pedia ali o homem que tinha saído dos demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Gente, provavelmente teve alguém ali que creu no que Jesus fez e acompanhou aquele homem. E aquele homem se tornou o maior missionário dos Gadarenos. Gente, tem muita coisa que não está escrito. Tem muita... Gente, para de seguir esse povo que só crê se tiver escrito. Gente, esse povo não crê em nada, não. Eles nem entendem o que está escrito. Nem que lê não entende. Cadê a história dos Gadarenos que nós não temos escrita? Nós não temos ideia de quantas pessoas ali se converteram, de quantos milagres ali aconteceu. Não é tudo que está na Bíblia, não. Para com esse negócio, eu só creio se tiver escrito. Acho que tinha mais de 2.500 anos, quase 3, mais 2.000, sei lá quantos, quase 3.000 anos que Moisés foi escrever a Bíblia no deserto. Mesmo assim, a única coisa que fala que foi escrito com o dedo de Deus foi os 10 mandamentos, gente. É a única coisa que fala que foi escrito com o dedo de Deus foi os 10 mandamentos. O resto fala que a Torá foi dada pelos anjos a Moisés. Depois de quase 3.000 anos de história. Como é que aquele povo vivia? Como é que aquele povo tinha fé? O evangelho só foi escrito o primeiro só depois de 30 anos. A nova aliança só foi montada depois de 400 anos. Esses 27 livros que você tem, os que conseguiram reunir, os que foram aprovados pelos concílios. Mas quanta coisa que não veio para a Bíblia. Quantas coisas ali os apóstolos fizeram, os outros. Cadê a história dos Gadarenos? Cadê o livro dos Gadarenos? Para de fazer Deus pequeno. Tem muita coisa que não está escrito, mas que Deus também pode nos revelar. Crês tu nisso? Se não crê, continue seguindo a sua vida. Eu creio. E eu quero que o Senhor me ajude a entender melhor a Bíblia. Esse pouquinho que ficou, que eu posso entender, porque eu sei que tem muito mais que não está aqui. Vem conosco, Jesus, e nos abençoe. Hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoe. Abençoe todos que vai ver essa live. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe com saúde, com prosperidade, com paz.
no nome de Jesus. Aqueles que vai ver que leva a sério. E só Jesus liberta. Mas ele deixou homens para fazer isso. Se você despreza os verdadeiros servos de Deus, então você vai ficar aí na sua ignorância. Pai, shalom, shalom.